Enquanto eles estavam cantando, nuvens de glória apareciam em cima, apareciam e afastavam. Outra nuvem de glória diferente aparecia e afastava. Então, aleluia, é difícil poder revelar, manifestar tudo que me foi mostrado. Aí Jesus então virou-se para mim, olhou bem para mim e ele disse: tudo isto está para se cumprir em breve. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Hoje eu quero compartilhar com todos vocês, meus irmãos, um vídeo tremendo de um pastor, onde ele vai estar contando, meus irmãos, uma forte experiência que ele teve com Deus. É uma experiência de arrebatamento em espírito. Esse pastor, meus irmãos, ele conta que enquanto ele tirava um período de oração, o Senhor o arrebatou e mostrou coisas sobrenaturais para ele, meus irmãos. Eu confesso para vocês que ao assistir esse vídeo, eu fiquei todo arrepiado, meus irmãos. Dá para ver muita verdade nas palavras desse irmão, na experiência que ele vivenciou. Então eu gostaria de compartilhar com todos vocês, porque é um vídeo muito forte. Eu tenho certeza que Deus vai falar poderosamente com você. E também, meus irmãos, a sua fé será ainda mais edificada e fortalecida. Então não saia desse vídeo. Eu peço também que você me ajude deixando o seu joinha. É só você clicar no joinha aqui abaixo, meu irmão, que você estará me ajudando a alcançar mais vidas através desse conteúdo. Então deixe o seu joinha e compartilhe esse vídeo com outras pessoas. E se você não é inscrito aqui no canal, meu irmão, eu te convido a se inscrever e fazer parte dessa família abençoada por Deus. Amém? Preste atenção agora no que o Senhor mostrou a ele através dessa experiência, meus irmãos. É muito forte. E que o Senhor me arrebatou em espírito até o céu e me mostrou coisas muito maravilhosas, as quais eu quero tentar transmitir aqui nesse pequeno vídeo, mas talvez não cabe tudo. E quero que a cada um que passe a ouvir e assistir esse vídeo, tome em consideração que o objetivo de Jesus foi apenas para mostrar o quão próximo ele está para voltar a esta terra. O propósito do Pai foi de que em Cristo Jesus sejam congregados os seres que o adoram. Quem são os seres que o adoram? Os anjos e os remidos. Os remidos aqui da terra estarão um dia no céu adorando ao Pai. Os anjos no céu sempre adoram ao Pai, sempre adoram também ao Filho. E nós que somos conhecedores da palavra de Deus, sabemos que existiu um ser no céu que não existe mais lá, mas existe aqui na terra. Ele foi banido do céu à terra. Isaías 14, verso 2 diz: como caíste desde os céus, ó estrela da manhã, estrela da alva. Isso se refere à pessoa de Satanás. E impressionante que ele que lá levava o nome de estrela da alva, estrela da manhã, estrela da alva, esse título veio a passar, foi transferido para o Senhor Jesus, Apocalipse 22, 16, que ele diz: eu sou a resplandecente estrela da manhã, a estrela da alva. Interessante isso daí. Bem, nós estávamos orando em minha casa, em Suzano, e o Senhor me arrebatou, entre outros irmãos que estavam ali também. Eu sei que não foi em corpo, porque os irmãos não notaram a minha ausência ali, naquele lugar, mas eu subi ao céu e pude então assistir isso que vou descrever. As duas multidões, grandes como são, as multidões dos anjos e a multidão dos remidos. Essas duas multidões faziam uma barragem à distância, uma barragem branca. Os anjos vestidos de branco. Os remidos do outro lado, também vestidos de branco, formavam uma barragem muito grande
na imagem que me mostrava distante, e essas duas multidões foram se aproximando. Jesus estava acompanhando a multidão dos remidos, e de um dado momento, quando se aproximou então do lugar que deveria de se dar o evento, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, Jesus então saiu, andou, caminhou e assentou no seu trono. O seu trono estava posto fora, ao ar livre, fora da casa do Pai, a casa do Pai, o templo do Pai. O templo não me foi mostrado. Foi mostrado somente como que posso descrever, um edifício abobadado, e que debaixo daquele grande pavilhão então estava a casa do Pai, mas o trono do Filho, o trono do Cordeiro, tinha sido posto fora para este acontecimento. Bendito seja o nome do Senhor. E ali então eu podia ver que os anjos estavam muito ansiosos para encontrar com os remidos. E os remidos estavam muito ansiosos também para encontrar com os anjos. Mas num dado momento que Jesus então assentou-se no seu trono, os remidos perguntavam ao Cordeiro de Deus, ao Senhor Jesus Cristo e Yeshua HaMashiach, mas era impressionante que eles não falavam palavras, somente aquilo que eles pensavam era transmitido a Jesus como se fosse um sinal virtual de internet. E eles perguntavam: onde estão aqueles que foram tão preciosos, tão queridos teus no Antigo Testamento? Aqueles personagens bíblicos que nós agora queremos conhecer, onde estão? Outro remido repetia a mesma coisa. Então havia muita indagação e interesse em conhecer os santos que viveram na época do Antigo Testamento. Então, naquele momento que Jesus recebia essas indagações, ele estava sem falar palavra nenhuma, mas olhou, virou o rosto para a esquerda, e então deu um sinal e começaram a aparecer de dentro daquele grande pavilhão que eu conheço, que eu posso dizer que ali era a casa do Pai. E começaram a sair então. Veio o primeiro da fila foi Noé, aleluia. Noé veio caminhando, e entre um e outro havia um espaço na fila, um espaço de mais ou menos 10 metros. Eu via tudo isso a uma altura eu creio que uma altura de uns 300 a 500 metros, eu estava assistindo toda esta maravilha. E vieram caminhando para entrar entre as duas multidões. Somente me foi revelado de Noé, e os outros não me foram revelados os nomes, mas eles vinham também e se apresentavam. Foram então aparecendo, surgindo-se entre as duas multidões que agora estavam mais próximas uma da outra, e se inclinavam para a grande multidão dos remidos. Quando todos eles então estiveram já presentes, os anjos romperam no ar, cantando o cântico de Moisés. Aleluia. E o cântico de Moisés era baseado naquilo que aconteceu lá na travessia do Mar Vermelho, quando Moisés cantou aquele cântico do capítulo 15 de Êxodo. Oh, bendito seja o teu nome, Senhor. Era uma coisa muito maravilhosa, mas eles cantavam numa língua muito estranha. Não é a língua estranha das línguas que nós falamos pelo Espírito Santo. Era uma outra língua. E eles cantavam aquele cântico com tanto fervor, com tanta alegria. E os remidos estavam apenas ouvindo. Aleluia. E dado o momento que terminou o cântico de Moisés, os remidos irromperam, aleluia, cantando o hino do Cordeiro, o cântico do Cordeiro,
que está em Apocalipse 15, verso 13. Cantavam um novo cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro. Ah, mas era tão maravilhoso, maravilhoso demais. Enquanto eles estavam cantando, nuvens de glória apareciam em cima, apareciam e afastavam. Outra nuvem de glória diferente apareciam e afastavam. Então, aleluia, é difícil poder revelar, manifestar tudo que me foi mostrado. Eu posso entender que o que Paulo falou, um homem que subiu até o terceiro céu, era ele mesmo. Ele disse: ouviu coisas inefáveis que aos homens não é lícito contar, ou não é possível contar, porque as coisas de Deus são muito espirituais, sobrenaturais, e são muito gloriosas. E nesta carne que nós vivemos ainda é difícil poder transmitir. Mas aquilo que eu vi, eu estou tentando transmitir para vocês aqui na terra. E então, quando terminaram de cantar o cântico do Cordeiro, Jesus me fez ver abaixo da grande multidão de remidos uma coisa assim como uma nuvem escura, negra, e ali estava Satanás. E o Senhor então dirigiu-se a Satanás e disse: você fez tudo, rebelde, tudo fizeste para impedir este acontecimento. Você lutou muitas vezes em diversas maneiras, mas não conseguiu nem alterar em um mínimo detalhe aquilo que eu planejei. Agora estou cumprindo aquilo que foi planejado pelo Pai. Eu estou cumprindo de congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos. E tu não tens parte nisso, estás condenado para sempre, para toda a eternidade, e não tens parte neste reino, porque do céu daqui já foste expulso. Aí Jesus então virou-se para mim, olhou bem para mim, e ele disse: tudo isto está para se cumprir em breve. E aí terminou esta visão, terminou esta manifestação e este arrebatamento que o Senhor me deu, e eu me achei novamente junto aos irmãos ali na minha casa, em Pelândia, em Suzano. Todos os irmãos que eram batizados com o Espírito Santo estavam tomados pelo poder do Espírito, de uma tal forma que eu não podia nem relatar o que eu havia presenciado no céu. Os que não eram batizados choravam e falavam suas palavras de oração entrecortadas com choro, que nunca tinham feito igual. Depois de longo tempo é que eu pude começar a falar e relatar isso que acabei de manifestar aqui aos prezados. Essa vinda do coronavírus, esse Covid-19, é apenas o princípio do tempo do fim. As profecias agora se cumprirão rapidamente. Se manifestará o homem do pecado, se manifestará também o sinal da besta, mas tudo será tão rápido. E haverá uma grande tribulação, como o Senhor Jesus Cristo disse, uma tribulação tal que nunca houve na face da terra, e que se não fosse abreviados aqueles dias, nenhuma carne se salvaria. Mas a igreja do Senhor prevalecerá, porque as portas do inferno não prevaleceram e não prevalecerão contra a igreja do Deus eterno, a igreja do Deus vivo. E tudo será cumprido segundo a vontade do Senhor, sem alteração. Nós podemos continuar orando
para que o Senhor venha e nos livre do poder do maligno que está querendo tomar conta do Brasil e do mundo. E ele poderá repreender o maligno para não ir além daquilo que o Senhor permite. Mas todas as profecias, incluindo o poder de Satanás, terão que ser cumpridas. Oremos e vigiemos. Não sejamos como aquelas virgens loucas que deixaram acabar o azeite. Esse azeite é a oração, é vigilância, é jejum. Elas não puderam entrar nas bodas do Cordeiro. Nós queremos entrar, precisamos estar vigilantes, em oração, em jejum, em consagração da nossa vida para encontrar-nos com o Senhor Jesus Cristo, que virá em breve. Que Deus te abençoe, que esta palavra possa ter um efeito direto na tua alma. E você que está descuidado, mesmo crente descuidado, que não está preparado para o encontro do Senhor, se prepare. Você que ainda acha-se como um pecador que não aceitou Jesus, aceite a Jesus e prepare-se para esse encontro, porque agora já não resta muito tempo. Deus abençoe cada um. E ninguém pode derrotar o Cordeiro de Deus, e a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Aleluia.